Boa tarde, queridos irmãos e irmãs da PIB de Jardim Limoeiro. Nessa tarde e noite nós queremos mais uma vez, nesse terceiro culto online, compartilhar com você a palavra de Deus. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, seu aplicativo, onde você tem a Bíblia, em Isaías capítulo 40. Nós vamos estar daqui a pouco meditando sobre alguns versículos, a partir do versículo 12. Mas, amados irmãos, essa semana que passou, eu estive refletindo na mensagem que nós pensamos na semana passada acerca do nosso pastor, o Senhor, nosso pastor amado, o que nos conduz. E Deus colocou no meu coração nessa noite, diante de tudo que tem acontecido no nosso mundo, no Brasil, nessa última semana, tantas incertezas, tantas dificuldades, mortes por conta do coronavírus. E às vezes nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos abandonados, nos sentimos injustiçados, desamparados. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite a palavra de Deus que está em Isaías capítulo 40, nos mostrando qual é o tamanho do nosso Deus. Quem é o seu Deus? Qual o tamanho do Deus que você serve? E esse capítulo de Isaías, a partir do capítulo 40, o livro de Isaías vai começar a apresentar o servo do Senhor, Jesus. Vai começar a apresentar o Salvador, a revelação do Messias. E especialmente nesse capítulo 40, Isaías já inicia, conforme nós podemos ver, a partir do versículo 28, o profeta nos trazendo a reflexão acerca de quem é, quão grande, quão poderoso, quão incomparável é o nosso Deus. Então, Isaías 40, do versículo 28, eu quero colocar com vocês a seguinte leitura. Versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus amados irmãos, diante de tudo que você tem passado, quem é o seu Deus? Quem é esse Deus que você serve? Nessa noite eu quero mostrar para você nesse texto, em todo esse capítulo, a majestade de Deus revelada por Isaías. Em primeiro lugar, Isaías vai nos mostrar a partir do versículo 12 que Deus é superior à sua criação. Meus amados irmãos, o nosso Deus criou o universo, o nosso Deus formou todas as coisas. E leia comigo no versículo 12 que Isaías vai usar uma figura maravilhosa para revelar e dar para você o tamanho, a grandeza desse Deus. Isaías vai dizer assim, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em balança romana e os outeiros em balança de precisão? Meus amados, também no versículo 26, Isaías vai dizer: levantai os olhos ao alto e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Meus amados irmãos, Isaías vai colocar aqui nesses dois versículos a majestade de Deus sobre a sua criação física,
Amados, o universo, segundo os astrônomos, tem mais de 92 bilhões de anos-luz. O universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus, mas o universo, segundo os astrônomos, ainda está crescendo, ainda está em expansão, e eles não sabem o tamanho do universo, mas tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Para vocês terem ideia, a Via Láctea, a distância da Terra ao Sol aqui no Sistema Solar é cerca de 8 minutos-luz. Isso significa que quando a palavra de Deus nos apresenta aqui com o profeta Isaías que Deus mediu os mares na concha das suas mãos, que ele pesou as balanças, em balanças de precisão os montes. A Bíblia quer revelar para você que o Senhor é absoluto, é maior do que a sua criação. Em segundo lugar, a Bíblia vai trazer nesse capítulo, a partir do versículo 13, leia comigo, a superioridade do conhecimento de Deus em relação aos homens. Diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Ou em outras palavras, meus amados irmãos, como dizemos nos nossos dias, em que faculdade Deus estudou? Em que escola? Quem o ensinou? Quem foi seu coach? Quem foi o seu mestre? Quem foi seu mentor? Para que ele tenha todo esse conhecimento. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos apresenta aqui que o nosso Deus é o doador de todo conhecimento, é o possuidor de todo conhecimento. Toda a ciência humana, toda a ciência revelada, tudo que nós sabemos vem do nosso Deus. É Ele quem nos capacita, quem nos dá vida, quem nos dá intelecto. É Ele quem revelou para nós essas coisas, assim como Ele revelou a si mesmo. E meu amado irmão, é preciso que você leve em conta isso. É preciso que você, minha irmã, diante das dificuldades da vida, reconheça que se o seu Deus é maior do que a criação dele, é maior do que o universo. Se o seu Deus tem mais conhecimento do que todos os cientistas e todos os seres humanos, ele sabe o que está fazendo. Não é um vírus, não é uma doença, não é uma praga, não é um terremoto, não é uma enfermidade que rouba de Deus o controle do universo e da sua vida. E nessa noite eu gostaria que você, junto comigo, reconhecesse, pensasse a esse respeito. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, esse texto vai nos falar da superioridade de Deus em relação às nações. Veja comigo a partir do versículo 15. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Mantenha sua Bíblia aberta comigo. Diz assim, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, e nem os seus animais para fazer um sacrifício, um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera como menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Meus amados irmãos, pense comigo rapidamente nos grandes impérios da história humana. A palavra de Deus vai nos apresentar o Egito, a história humana confirmando. Pense comigo, onde está o Egito? O império que dominava o mundo todo. Depois a Assíria. Pense comigo também no Império Babilônico, sucedido pelo Império Medo-Persa. Depois o Império Grego, com Alexandre o Grande. O Império Romano,
com todos aqueles Césares. Pense comigo nas grandes potências atualmente, na União Soviética, que não existe mais, nas grandes nações que hoje estão de joelhos por um simples vírus. O nosso Deus, meus amados irmãos, é maior, é melhor, é mais poderoso do que todas as nações. Para Ele, as nações são um pingo que cai de um balde. E quando você e eu entendemos isso, nós podemos nos apropriar da majestade de Deus e confiar nele o controle da nossa vida. Em quarto lugar, meus amados irmãos, a palavra de Deus, o profeta Isaías vai nos mostrar aqui a superioridade de Deus em relação aos ídolos. Meus amados irmãos, desde que Adão caiu, a idolatria tem sido uma doença nesse mundo. O homem tem feito para si deuses. O homem tem criado para si ídolos, para prostrar-se diante deles e colocar-se de uma maneira irreverente, de uma maneira errada, conforme vemos em Romanos capítulo 1, porque o nosso Deus se revelou na criação dele. O nosso Deus se revelou na nossa consciência, colocou dentro de nós a eternidade. O nosso Deus se revelou através da sua palavra e do seu povo Israel. E o nosso Deus se revelou de forma absoluta, plena, especial, divina em Jesus, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme vemos em Colossenses capítulo 1. Mas, meus amados irmãos, mesmo diante disso, ainda há tantas pessoas que utilizam-se da idolatria. Talvez nenhum outro escritor bíblico tenha sido mais feliz ao revelar a incoerência da idolatria do que o próprio Isaías. No capítulo 44 de Isaías, Isaías vai contar a história de um lenhador que planta uma árvore, escolhe os tipos de madeira, planta aquelas árvores. A chuva vem e rega, e depois que as árvores crescem, ele escolhe um tipo de madeira, corta. Metade da madeira ele usa para se aquecer, para se alimentar. E a outra metade ele esculpe um ídolo, prostra-se diante dele e diz: Tu és o meu Deus. Meus amados irmãos, a idolatria é algo insensato, é algo que nos cega. A idolatria é algo que tem tirado de tantas pessoas a razão, porque a palavra de Deus diz que os idólatras tornam-se como os ídolos, com olhos e não veem, com mãos e não tocam, com bocas e não falam. Uma pessoa pode até mesmo criar uma imagem. Nós vemos aqui em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 19, veja comigo. O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, uma madeira boa, e busca um artífice perito para apresentar uma imagem esculpida que não oscile. Meus amados, você pode até fazer um ídolo e colocar-se diante dele e dizer: Tu és o meu Deus. Mas você jamais vai ouvir de volta: Tu és o meu filho, Tu és o meu povo. Por isso, olha o que diz o versículo 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tenha sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Olha o versículo 22. O Senhor é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus real, um Deus presente, um Deus verdadeiro, superior à sua criação, superior em seu conhecimento a todas as coisas, superior às nações, que nada são um pingo num balde, superior aos ídolos, que têm boca e não falam, olhos e não veem,
Os ídolos precisam ser carregados, enquanto a palavra de Deus diz que é o Senhor quem nos carrega, quem nos sustenta, quem nos guia às águas tranquilas e às águas de descanso, quem refrigera a nossa alma. Meus amados irmãos, mas ainda a palavra de Deus apresenta aqui nesse texto, a partir do versículo 22, que o nosso Deus é superior a todos os grandes líderes, aos príncipes, aos poderosos, aos reis, aos presidentes, aos primeiros ministros. Veja comigo a partir do versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós estamos vendo isso. Não importa o seu dinheiro, não importa o seu poder político, o seu poder militar, os grandes, os poderosos, monarcas, presidentes, primeiros ministros, têm se contaminado com um vírus e têm reconhecido a sua mortalidade, a sua limitação, a sua realidade como palha. Nós somos palha, passa um vento e nós não estamos mais aqui. Mas o nosso Deus permanece para sempre. Ele é superior a todos os príncipes. É por isso que o versículo 25 vai perguntar: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Deus é inigualável, incomparável, é o nosso Deus. E por isso, diante da realidade da revelação, da majestade de Deus sobre o universo, sobre as nações, em conhecimento, sobre os ídolos, sobre os príncipes e poderosos deste mundo, onde está Faraó, onde estão os Césares, onde estão os grandes homens da história humana, os bons e os maus. Todos eles passaram e passarão, mas o Senhor não passará. E diante disso, então, o profeta Isaías caminha para concluir para nós, para o Israel de Deus, para nós como igreja do Senhor, revelando na sua palavra, a partir do versículo 27, que o povo de Deus naquela época tinha duas queixas. E Isaías traz à tona a majestade de Deus, para mostrar que a queixa do povo de Deus era infundada, injusta e completamente descabida diante desse Deus majestoso. Versículo 27 vai mostrar que Israel tinha duas queixas. Essas queixas permanecem até hoje em tantas vezes em nós, como igreja do Senhor. E talvez hoje você passe por uma situação em que essas duas queixas sejam uma realidade na sua vida. A primeira queixa de Israel, na parte A do versículo 27, diz: por que dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. A primeira queixa de Israel era de que Deus era indiferente com relação aos seus problemas. Não é assim, meus amados irmãos. Tantas vezes você e eu não sentimos isso. Aonde está o Senhor que não se importa comigo, com os nossos problemas? Aonde está o nosso Deus? Meu problema é muito pequeno para Deus se preocupar. Meu amado irmão, a palavra de Deus nos aponta aqui nesse texto e em tantos outros o contrário disso. Na semana passada nós falamos sobre o bom pastor. E nada poderia estar mais longe da verdade do que acharmos que Deus é indiferente para conosco. Isso não é verdade. Nosso Deus é um Deus pessoal,
um Deus que se importa conosco, um Deus que, conforme vemos no versículo 28, não se cansa, não se fatiga, não está ocupado demais, meu amado irmão, para poder olhar para você. Pelo contrário, esse Deus que controla o universo, ele se importa com você, ele se revela a você. E nós vamos caminhar para concluir. A segunda reclamação de Israel era a aparente injustiça de Deus. Versículo 27, parte B. Porque dizes, ó Israel, o meu direito passa despercebido, ó meu Deus. Em primeiro lugar, Israel diz aqui que ele tem direitos e que esse direito não está sendo negado. Então ele está dizendo aqui que Deus está sendo injusto. Além de indiferente, Israel acusa Deus de ser injusto. Você já sentiu isso? Você tem pensado isso? É necessário corrigir o seu pensamento, o seu coração, porque o nosso Deus é majestoso sobre tudo. E os 4 últimos versos que nós lemos no início dizem assim: que a majestade de Deus sobre as circunstâncias garantem que ele não esteja e não está ocupado demais para olhar para você. Mas que você não pode compreender, versículo 28, não sabes, Israel, não ouvistes, que o Senhor, o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Meus amados irmãos, nós não conseguimos compreender os planos de Deus, porque a Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos que os nossos planos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Mas a palavra de Deus ainda diz que Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de mim e de você, em Jeremias 29, 11, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E por último, meus amados irmãos, esse Deus não é indiferente, esse Deus não é injusto, mas olha o que diz a partir do versículo 29, esse Deus que controla o universo, ele se importa com você pessoalmente, porque diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meus amados irmãos, esse Deus é o Deus que te fortalece. Esse Deus é o Deus que te levanta. Esse Deus é o Deus que te sustenta, que te protege, que te apacenta. Esse Deus é o Deus que te guia, que te cura. O Deus que te sara, que te conduz. O Deus que é a sua vitória. E por isso, nós podemos ver que a força que o Senhor dá não é a força da juventude, a força da saúde, porque o versículo 30 diz, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas o versículo 31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus amados irmãos, o nosso Deus é o Deus em quem você precisa confiar. O nosso Deus é Jesus. E Ele é a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paz, o nosso descanso, o nosso bom pastor. O nosso Deus está nos ensinando nessa noite que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso, se você tem se sentido como eu, tantas vezes cansado, sobrecarregado, preocupado, não se deixe enganar pelo seu coração, achando que o Senhor é indiferente, achando que o Senhor é injusto, que o Senhor está negando você o que é seu direito. Não, o nosso Deus, meus amados irmãos, controla todas as coisas pela força do seu poder. E essa força é tão grande que quando as estrelas Ele chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. E esse Deus renova as suas forças, renova a sua esperança. Por isso, nessa noite, deposite diante do Senhor a sua esperança, a sua confiança, porque Ele tem todas as coisas sob controle, para a glória e honra do nome dEle. Amém.